Vamos ler a Bíblia? Hoje vamos dar início a mais um livro da Palavra do Senhor. Nós já lemos nesse projeto, vamos ler a Bíblia, nós já lemos todo o livro do Gênesis, isso mesmo, ali eu li a palavra e logo depois expliquei, alguma revelação que Deus me deu acerca de cada capítulo. Então, se você está chegando agora no canal e ainda não leu comigo a Bíblia, vai lá na nossa playlist, lá tem o livro de Gênesis e ouça, leia comigo a palavra do Senhor e ouça ali a explicação de todo o livro do Gênesis, capítulo por capítulo. E também já lemos nesse projeto o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Concluímos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, e agora vamos dar início ao livro do Êxodo. Exatamente. Então vamos ler a Bíblia? Aproveitando, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber nossas notificações e deixe também seu comentário e compartilhe essa leitura com mais alguém que ama a palavra do Senhor. Vamos ler a Bíblia? Olha o que diz o capítulo 1 do livro de Êxodo. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O rei que não conheceu José. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para que os afligissem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puã. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito.
E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Então, amados, esse foi o primeiro capítulo do livro de Êxodo, e nós vemos aqui que Deus levanta duas parteiras quando a ordem de Faraó era matar todo filho varão dos hebreus que nascessem. A ordem de Faraó era aniquilar com eles, mas as parteiras temeram a Deus e elas não praticaram a ordem que o rei ali, o Faraó, havia ordenado a elas. E isso, Deus se agradou delas. Portanto, a Bíblia diz aqui que Deus fez bem as parteiras. Por quê? Porque elas honraram a Deus antes do homem. E aqui eu quero deixar algo para o seu coração. Muita gente diz assim: a gente tem que obedecer às leis, tem que obedecer às autoridades constituídas. Pois bem, sim, devemos honrar as autoridades constituídas, obedecer às autoridades constituídas. Mas a maior prova aqui de que obedecer às autoridades constituídas é quando estas autoridades estão em comum acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra. Deixa eu te falar uma coisa: quando uma autoridade pede para você fazer alguma coisa, para você agir de tal forma, sendo esta forma contrária à vontade de Deus estabelecida pela sua palavra, nós não podemos obedecer. Por isso precisamos do discernimento, tá? Para nós avaliarmos a situação e se essa situação necessita sim ou não de obediência. Como no caso aqui das parteiras que receberam uma ordem de uma autoridade constituída por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus, que era o governante máximo do Egito, elas ali não obedeceram. E a Bíblia aqui relata que Deus se agradou da atitude delas. Por quê? Porque elas pouparam, porque o que estava sendo pedido por essa autoridade não era de acordo com a vontade de Deus e com a palavra do Senhor. Então as parteiras não comungaram com aquela atitude, com aquele mandado do rei, e elas simplesmente... as parteiras fizeram ao contrário, pouparam os filhos das hebreias, e isso agradou a Deus. Então, meu amado irmão, o que eu quero te falar assim, qualquer lei, qualquer ordenança que venha de uma autoridade, tá? De uma autoridade, se ela infringir a lei de Deus, infringir a vontade plena de Deus, que nós sabemos qual que é, nós não podemos obedecer. Porque Deus se agradará de nós se nós o honrarmos antes de honrar essa autoridade. Por isso que os discípulos, quando foram presos ali, né, e falaram assim: vocês não vão mais pregar a partir de hoje, nós vamos liberar vocês, mas vocês não pregam mais. Aí eles falaram assim: o que importa mais, obedecer a Deus ou aos homens? Tá? Era uma autoridade dizendo para eles não pregar, mas Jesus tinha dito para eles pregarem. Então era melhor obedecer a Deus. A mesma coisa, obedeça a Deus e não aos homens. Se na palavra, quando eu falo de obedecer a Deus, se na palavra, tá? Se na palavra, nas orientações bíblicas, a lei ou os governantes estão contrariando, nós precisamos sim obedecer a palavra e a Deus, e não a essa autoridade constituída. Somente neste caso, se eles não estiverem contra a palavra e simplesmente eles estão elaborando leis, projetos e outras coisas mais para a humanidade que sejam boas e plausíveis com a palavra de Deus, então obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se eles estiverem combatendo a doutrina bíblica, então nós não podemos compactuar com essa autoridade, porém ficar com a palavra do Senhor e obedecer a Deus. Fique com essa palavra no seu coração e eu te encontro aqui novamente nesse mesmo canal, tá? Para nós lermos mais um capítulo da palavra do Senhor. No próximo será o capítulo número 2 de Êxodo. Deus abençoe sua vida. Obedeça a Deus.